Estamos começando mais um Keep Selling, o nosso podcast para você que vende carro, para você que trabalha com carro ou talvez para você que deseja entrar nesse mercado. Como você sabe, toda semana a gente traz aqui convidados do meio, do mercado, convidados exatamente para te dar dicas, para falar tudo sobre o que você pode encontrar no mercado. E para você que já está nesse mercado de vendas de veículos novos e seminovos, também é a oportunidade de você pegar insights. Talvez aqui, durante esse podcast, vai sair tanta coisa aqui interessante que eu tenho certeza que você não vai desgrudar daí. Até porque o nosso convidado de hoje é um grande amigo nosso e olha, palestrante, o curso dele faz muito sentido aí para o seu negócio e aliás, já está chegando, já ele vai falar sobre o curso também, que vai acontecer aqui, perto de Belo Horizonte. E olha só, vamos apresentar então o nosso convidado, que é o Bruno Daibert. Ô Bruno, seja bem-vindo aqui ao nosso Keep Selling. Ô Carlos, muito obrigado. Agradeço demais o convite de estar aqui novamente para a gente poder contribuir um pouco aqui com o mercado, com informação, né, e um conteúdo de qualidade. Ô Bruno, o Keep Selling Podcast é nosso, né? Então você já é de casa, né? O Bruno participa aqui com a gente vem debate muito mercado. E o Bruno, ele é um estudioso desse mercado automotivo de veículos seminovos. Então, é um cara que eu gosto muito de conversar com ele. E esse podcast, pessoal, vocês que estão aí assistindo, vocês pegam muito insight, mas eu também pego. Eu fico trocando ideia com o Bruno aqui, vendo a experiência que ele tem nesse mercado, e é um negócio que cada dia que a gente troca essa ideia aqui, ô Bruno, é um aprendizado para mim também. Eu aprendo muito com você. O aprendizado, na verdade, ele é contínuo e ele é constante, ele é para mim também, né? É importante a gente estar compartilhando isso, né? Eu acho que a internet, né, uma das grandes coisas que ela trouxe foi justamente dar voz, né, para todos. Então aqui a gente conversando, é o que você falou, eu aprendo com você, você aprende comigo e a audiência que está aqui nos assistindo aprende também. Por quê? Porque também a gente está no mercado, a gente está envolvido no mercado o tempo todo, então a gente está o tempo todo trazendo informações novas, trazendo coisas novas. Então isso é magnífico. Ô Bruno, e antes da gente aprofundar aqui nos temas, eu vou te pedir aí para você dar um like pra gente aí, para você se inscrever aqui no canal. E olha, se você clicar nesse sininho que está aparecendo do lado aí, toda vez que subir um vídeo novo aqui no canal, você será avisado para você curtir em detalhes. Ô Bruno, a gente não pode começar o nosso podcast, né, sem falar de eventos, né? A gente começa aqui falando de eventos, até porque você foi um dos palestrantes lá do evento belíssimo da Soveng, né? E a gente tem que parabenizar os caras por ter feito um evento daquele tamanho, né? Sem dúvida. A Soveng, na verdade, ela inovou, né, como associação de revendedores, né, de veículos do estado de Minas Gerais. Eles realmente estão muito à frente, porque eles estão trazendo não só evento, mas também coisas como a Soveng qualifica. Sim. Então, ou seja, é uma associação que está buscando sempre o interesse do associado. E agora, este ano de 2024, eles fizeram o segundo Congresso Automotivo A Soveng, que realmente foi um dos maiores eventos do setor no país. Então, eles reuniram ali durante 2 dias palestrantes de renome, inclusive, internacional. Né, para quê? Eram mais de 1.000 pessoas que trabalham no segmento automotivo, muitos de Minas Gerais, mas muitos de fora também, buscando o quê? Buscando conhecimento, buscando informação. Então, realmente, a gente tem que deixar aqui o nosso parabéns para a Soveng, né, por ter tido até a coragem de fazer um evento daquele porte. É isso aí. E cada dia que passa, a gente vai tendo mais a convicção que o mercado ele precisa disso, né, Bruno? Embora a gente sabe que nem sempre a gente tem aquele apoio que a gente esperava da galera, né? Sem dúvida. Mas tem um lado bom, Carlos, porque assim, eu que estou envolvido no mercado automotivo há 35 anos, eu vejo que hoje já existe uma grande parcela dos empresários, dos profissionais que trabalham com veículos, em buscar conhecimento. Se a gente pegar até alguns anos atrás, a pessoa simplesmente tocava a loja dele, ou tocava, né, o trabalho dele, de uma maneira 100% prática e daquilo que ele só tinha aprendido no passado.
Só que o mundo evoluiu, né? O cliente evoluiu, os carros evoluíram, a tecnologia chegou. Então hoje a gente vê realmente profissionais, empresários buscando o conhecimento. E onde tem esse conhecimento que tanto se busca? Além da internet, obviamente, que tem muito conhecimento, mas é um conhecimento gratuito ali, fragmentado. Esse conhecimento está em quê? Em eventos, em cursos, em palestras específicas para o segmento. Então, o profissional, né, o empresário que quer realmente evoluir na sua carreira, quer evoluir o seu negócio, hoje ele encontra no mercado, né, este tipo de serviço, que são os eventos do setor automotivo. Como é o caso até do seu evento, do meu evento e o da própria Solvenc, que a gente acabou de falar aqui. Hoje a gente observa aí que eventos para todos os cantos no Brasil, uma coisa assim interessante e talvez tem pessoas que até pode falar, mas tem muito evento rolando e tal, não dá para participar de todos. Eu até entendo, Bruno, que talvez não dê para participar de todos, porque o lojista, ele tem que se virar nos 30, né? Todo dia o cara tem que vender. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê que o cara também não pode ficar fora dos eventos. Não pode. Na verdade, eu tenho uma prática que é o seguinte. Eu sempre disse, até já disse em outros podcasts, eu sempre fui muito fominha de evento. E o que acontece com o evento? O poder de um evento do segmento. E aqui a gente está falando do segmento automotivo. Quando você vai em um evento, seja ele de um dia, de 2 dias, seja ele um curso, uma palestra, um seminário, um workshop, os insights que você recebe ali, as informações que você recebe, o conteúdo que você recebe, vão ser benéficos para a sua empresa e muitas vezes para a sua vida toda. Às vezes aquele detalhe que estava faltando para dar uma alavancada no seu negócio, para dar uma alavancada na sua carreira, ou mesmo para resolver um problema interno ali, você descobre, você sabe, você pega aquela sacada dentro de um evento. Outra coisa, networking. Existem estatísticas que falam que o networking ele é 80% dos negócios ou 80% até do conhecimento. Não adianta você ficar só batendo ali em querer saber. Ou seja, você tem que estar transitando no meio, você tem que estar conversando com pessoas do segmento. Então, ou seja, onde é que você vai fazer networking? Você vai fazer networking em eventos do setor. Então, é imprescindível, né, que qualquer profissional, um empresário, participe de todos os eventos possíveis. Ô Bruno, eu concordo com tudo isso que você falou. E, cara, eu curto muito a energia do local. É um negócio impressionante, cara. E talvez eu não sei se eu sou também, como você falou, viciado em evento. Cara, mas talvez a energia que a gente tem no dia a dia, as pessoas falam, cara, de onde esse cara tira tanta energia? Isso são dos eventos, cara. Você vai em cada evento que você chega ali, a energia tá 1000 graus, você fala, caramba, aqui tá fervendo, cara. É essa atmosfera, é essa energia que eu quero levar para minha empresa. E as pessoas só vão entender isso se for. Sem né? dúvida. Se for. Se não participar, e digo mais, ô Bruno, é o cara participar com coração integral. Ele tem que estar com alma, corpo e espírito ali dentro do evento. Não adianta o cara estar ali pô, mas eu estou preocupado com a minha loja, estou preocupado com a minha casa, eu tenho que ir para o churrasco, não sei aonde. Cara, não dá. Entrou, vibrou com aquilo, viveu intensamente, o retorno é garantido. Sabe por que você está falando isso da energia? O lojista de automóvel, ele é muito sozinho. Porque normalmente é aquele empresário que montou a empresa e a empresa depende dele. Então, ele fica muito no operacional. É o dia todo ali, trabalhando na parte de avaliação, atendendo o cliente, cuidando do financeiro, cuidando da parte contábil. Então, ele precisa vivenciar isso fora. Quando ele está dentro de um evento, ele vê que os outros pares dele, ou seja, aquelas pessoas que também estão no segmento, têm as mesmas dores. Quando eles começam a conversar ali, eles começam a encontrar soluções. Por quê? Porque a solução de um vai atender também o problema do outro. Por isso que eu falei, a mágica do evento, do setor, é justamente essa. Primeiro, você pega conteúdo dos palestrantes, dos instrutores, seja o que for do evento. Mas, além disso, o próprio networking, porque você está conversando com pessoas que estão vivendo exatamente a mesma situação que você. E aí, quando você começa a conversar, né, você começa a interagir com esse grupo, você vê que as dores são iguais, mas também as soluções atendem a todos. Então, é importantíssimo que você participe de um evento, né, e é importante que hoje, né, é muito bacana ver
que o empresário do setor ele está começando a buscar isso. Eu até falo muito, por exemplo, eu presto hoje consultoria para lojas e concessionárias. Já até há bastante tempo, mas mais frequentemente, né, eu presto consultoria para lojas e concessionárias. Então, quando eu chego e encontro esse empresário, o que eu falei, ele se sente muito sozinho, porque ele está ali muito envolvido no operacional. Então, a gente chega, a gente conversa, a gente escuta o que aquele empresário precisa, entende as dores dele e muitas vezes traz para ele soluções que já estão prontas no mercado. Mas por que ele não encontrou? Ele não encontrou porque ele está envolvido no negócio dele. Agora, outras empresas, outras pessoas, outros pensadores já encontraram aquela solução que muitas vezes está ali sendo a dor do negócio dele durante muito tempo. E isso a gente fala especificamente o automóvel, a gente está falando na parte de avaliação, a gente está falando na parte de venda, a gente está falando na parte de preparação, a gente está falando na parte do administrativo, da gestão do próprio negócio, ou seja, o negócio como um todo. Então, é muito bacana, né, ver que em eventos o profissional, né, o empresário, ele encontra essas soluções. Mas se ele não for num evento, né, existem hoje, né, consultorias que entregam essa informação para ele ali. E um detalhe também, Bruno, a gente é mineiro, então a gente pode falar da gente mesmo, porque a gente está falando da gente. Eu noto que em Belo Horizonte, principalmente, né, o pessoal ainda tem muita resistência em participar de eventos, com algumas ressalvas, né? Hoje a gente sabe que a maior parte da galera, se você faz um evento e que depois do evento tem um coquetel com uma bebidinha, a casa lota. Mas se você falar, não, é só conteúdo, você já começa a perceber a dificuldade de interesse das pessoas. É errado o cara querer participar de um evento e depois ter um coquetel com bebidas? Não é errado, tá tudo bem. Mas hoje a gente vê que o mundo ele está muito rápido, ele está muito acelerado, ele está mudando, né? E aí o que acontece? Aquele empresário, que ele não tinha acesso a esses eventos que estão rolando por aí, hoje tem a oportunidade de participar. Só, Bruno, que o que eu penso, pelo fato de a gente também estar fazendo evento, e o nosso evento, ele é exclusivamente com o objetivo de entregar para o mercado. Não é o nosso business, né? Não é, hoje nós temos a TV do carro, nós temos uma outra linha. Então, a gente aproveita um evento exatamente para quê? Para trazer as pessoas e tentar levar conhecimento para o mercado. Mas não é uma missão muito fácil. Porque a gente ainda vê os caras que falam, não, eu não quero, eu não quero aprender mais não, agora eu quero praticar e não sei o quê. Você olha e fala, coitado, bicho, ele não percebeu que o mercado mudou, né? E quando você pega palestrantes, até mais jovens, os caras chegam com conhecimentos, com estratégias novas, que igual você falou, de uma palestra de um cara que talvez desconhecido, você sai com vários insights para o seu negócio, né? Então, a gente está falando de negócios, né? Então, a importância do cara ficar atento. Falar, poxa, peraí, deixa eu ver aqui o calendário. Vou te dar um exemplo aqui, o Bruno. Tem uma galera que gosta de corrida de rua, né? E não parece não, mas eu também gostava. E eu tenho ali dentro uma caixa de medalhas. Se você quiser, depois do podcast eu te provo. Entendeu? Que eu gostava de fazer as corridas de rua. Então, o cara que não gosta, você não tem nem ideia aonde acontecem essas corridas. Sim. Mas toda semana tem uma corrida de rua organizada por alguém em Belo Horizonte. E no final você ainda ganha uma linda medalha que você coloca no peito e fala assim, cara, eu completei a prova. É a mesma coisa de eventos. O cara que gosta, a gente acha. Uhum. Pô, esses dias eu achei o evento lá dos caras que fizeram lá no Pará, né? Que foi o Neto Boca Mafra, sim. Foi o Felipe da Gestalto, o Guga e o Thiago Rodrigo Tecar, e o Felipe da Gestalto. O Felipe da Gestalto, falei. E o Rodrigo da Bela Oscar. Isso. Então, assim, você vê que os caras juntaram, falaram assim, vamos fazer um evento e vamos levar informação para os caras. Isso, cara, eu acho do caramba.
Eu acho incrível isso. E olha, pode escrever, vai pintar muita coisa nessa linha, porque talvez nós preocupamos mais com as lojas do que o próprio dono da loja. Você chega a pensar assim? Sim. Ô Carlos, tem uma coisa que eu tenho falado muito, eu mostro muito para o profissional ou o empresário que reluta em buscar conhecimento ou em participar de eventos do setor. Eu falo, bom, é uma opção sua não participar, mas lembre-se de uma coisa, o seu concorrente está lá. Exatamente. Então, se você perceber que o seu concorrente está tomando uma distância em relação a você, não é porque ele é melhor do que você, é porque ele está buscando conhecimento, ele está buscando qualificação, ele está participando de eventos, novas estratégias, enquanto você está estagnado, preocupado só com o seu negócio, só com a próxima venda. Tem uma coisa que eu sempre digo em todos os meus treinamentos, em todos os meus cursos. Existe uma grande diferença entre ser dono de loja e ser empresário do setor automotivo. Se você tiver uma mentalidade só de dono de loja, você vai trabalhar o dia inteiro preocupado só em avaliar, atender o cliente, vender. Avaliar, atender o cliente, vender. Só que você não vai conseguir crescer e o seu negócio vai ser 100% dependente de você. Se você passa a ter uma visão de empresário, você entende que é necessário ter uma visão mais ampla, de longo prazo, e o seu papel como empresário é de gestor e não só do operacional. E aí entram muitos empresários que querem fazer essa virada de chave, mas não sabem como. Ok, procura, a gente tem consultoria, a gente tem mentoria para poder aplicar isso. Uhum. Agora, pare, você que é empresário do setor automotivo, né, você que é dono de loja, estou falando aqui até apontando para a câmera, né, e pense o seguinte, você quer ser dono de loja ou você quer ser empresário do setor automotivo? Você quer ser dono do seu negócio ou o seu negócio que é dono de você? Porque tem muita gente que é escravo do próprio negócio. Com certeza. Não consegue sair um dia sequer para curtir, muitas vezes com a família, para poder viajar, ou mesmo, né, se ausentar por um período maior, sem que o telefone fique tocando o tempo todo. É isso aí. Então, isso não é ser empresário, né? Então, isso é ser dono de loja. A gente viu, o Bruno, no evento da Soveng, cara, faltou muita gente ali. Sim. Né? E não foi por falta de divulgação, não foi por falta de empenho da Soveng, não foi, porque fizeram um evento num lugar belíssimo, um lugar para mais de 1.600 pessoas, extremamente confortável, climatizado. E aí eu, por exemplo, escutei muito o cara falar, não, sábado é o meu melhor dia de vendas, eu não posso sair da loja. Ah, não, sábado e domingo não dá. Ah, não, domingo eu vou ter o batizado não sei de quem. Ah, domingo é com a família. Eu falei, caramba, você tem quantos domingos no ano para dedicar à família? E quantos domingos você tem um evento daquele porte ou do porte do que a gente faz? Então, assim, tem coisas que eu vejo, cara, que eu falo, olha, é uma pena, né? É uma pena porque atrás de todo evento tem muito sacrifício, né, Bruno? Sem dúvida. Né? Hoje você tem um planejamento estratégico, você tem uma busca por participantes e você só para você ter uma ideia, hoje no meu evento, o valor que o cara paga, eu entrego para ele, acho que o mesmo valor. Você entrega muito mais. Não, só de mimos, só de coisas que o cara leva para casa. Entendeu? Que você falou, comprei isso, aquilo outro, e coloca num kit e entrega pro cara. Fora os palestrantes. Por exemplo, palestrantes hoje, todos têm que pagar, né? É lógico que você tem uns amigos que vai para você ali, né? Você palestra no dele, ele palestra no seu, e você consegue trazer. Mas o custo de um evento é alto. Então a gente vê aí que o mercado, a gente está falando isso aqui, pessoal, talvez até para você aí que é dono de loja, você ficar ligado, você ficar esperto, porque com você ou sem você a gente vai fazer o evento do mesmo jeito, né? E é o que o Bruno falou, você pode não estar lá, mas o seu concorrente está, né? E aí eu acho que está na hora de você começar a repensar aí a sua participação em evento. E olha, humildade
E caldo de galinha não faz mal para ninguém, né? É o que o pessoal fala aí. Ô Carlos, eu tenho uma frase que eu levo que ela é o seguinte: se você não investe em treinamento da sua equipe, é porque você não sabe o quanto que a falta de conhecimento dela te custa mensalmente em oportunidades e negócios. É isso aí. E o que acontece hoje no mercado? A mão de obra qualificada, que é uma busca constante dos empresários, ela não está disponível no mercado. Então, o profissional, o empresário que quer contratar, ele quer um vendedor pronto, ele quer um F&I pronto, ele quer um administrativo pronto, ele quer um avaliador de carros pronto, ele quer uma secretária pronta. Não tem esse profissional no mercado. A grande realidade é essa. Então, hoje, para você ter uma loja de carros, para você ter uma concessionária, ou você forma a sua equipe, ou você trabalha a sua equipe internamente e forma ela lá dentro, ou você vai ficar eternamente reclamando da falta de mão de obra. Mas vai reclamar. Por quê? Porque não tem essa mão de obra disponível no mercado. Não tem. Para começar, somente agora estão surgindo cursos específicos para o segmento automotivo. Não existia antes. Somente agora a gente tem o primeiro curso superior da área, que é um curso de gestão do setor automotivo, ou seja, um curso de gestão de empresas do setor automotivo da Universidade Mobialto, que inclusive eu sou aluno. Olha. Então, olha só, é aquilo que a gente estava conversando. Eu tenho 35 anos de mercado, mas continuo buscando conhecimento constante. Por quê? Porque o mercado evolui. Agora, se somente agora, né, nos últimos anos, estão surgindo cursos específicos para o setor automotivo, estão surgindo mais eventos do setor automotivo, o que acontece? Estes cursos e esses eventos não conseguem qualificar a quantidade de mão de obra que o mercado demanda. Então, ou seja, hoje um empresário, ele tem que formar a equipe dele, ele tem que capacitar a equipe dele. E se ele faz isso, ele dá saltos quase que a anos-luz da concorrência. Sim. Por quê? Claro. Porque enquanto o concorrente dele ainda está trabalhando com a mentalidade de 5, 10, 15, 20 anos atrás, aquele empresário que pega a equipe dele, qualifica, trabalha, aperfeiçoa, dá treinamento, ele pega o quê? Ele cria uma equipe coesa, uma equipe moderna, sabendo exatamente o que está acontecendo no mercado hoje, e aí os resultados para isso são o quê? Mais vendas, mais lucratividade, menos problemas, menos pós-venda. Então, ou seja, hoje o caminho é realmente formar internamente a sua equipe. E hoje eu vejo assim também, o empresário, às vezes ele fica com medo de pegar os funcionários deles e misturar com outra turma, né? Ele talvez tenha aquele medo do assédio, né? Isso aí também eu escutei muito aí, Bruno. O assédio de outro lojista chamando para trabalhar, então o cara não leva para evento, não leva para treinamento, não leva para nada. Mas se o cara analisar de outro ponto de vista, ele fala, olha, eu tenho aqui os funcionários que eu vou cuidar desses caras. Vou dar o treinamento, vou levar para o evento. Se o empresário consegue fazer o empregado ter respeito pela empresa e admiração pelo patrão, pode vir proposta, pode vir tudo que o cara não vai nem conversar, né? E também, se o cara que trocar a empresa por outra, por valores insignificantes, por condições insignificantes, deixa aí, então pô. Deixa aí, deixa aí, então, porque esse cara não está preparado para estar no seu time. Isso aí, não é? Isso aí. Olha, hoje tem a vantagem das empresas conseguirem fazer o treinamento dentro da própria empresa. Sim, pô. Né? O que tem de gente aí fazendo, é próprio você. Inclusive amanhã, eu estou indo para São Paulo. Olha aí. Você conhece o Douglas da Planet Car? Demais. Vou fazer um treinamento dentro da empresa dele. Olha, então, ou seja, para todos os funcionários. Não é só para a equipe de venda, é para a equipe de avaliação. Que ele tem uma loja belíssima em São Paulo. Uma loja belíssima. Na verdade, é a maior fachada de veículos da Zona Norte de São Paulo. Olha só. Então, ou seja, é um treinamento interno. Então, ou seja, até o profissional, o empresário que tem medo disso, né, de muitas vezes do funcionário dele ser assediado. Gente,
Faz o treinamento. Faz dentro da empresa. Faz dentro da empresa. O importante é qualificar o cara. Exatamente. Né? Mas, ô Bruno, o papo tá legal, mas olha, você que tá assistindo aí, você tá vendo que hoje a régua aqui subiu, hein? Hoje o couro tá cantando. Mas aqui, olha, você ainda que não segue aqui o canal, fazer um convite para você aí, passa a seguir o canal, para toda semana você ter aí um podcast bacana aí no seu celular para você acompanhar. Se estiver gostando aqui do papo, deixa um like, exatamente para o algoritmo do YouTube aí recomendar para outras pessoas. E no final aí, se você achar que valeu, compartilha esse vídeo aí com mais amigos aí, que a gente vai ficar feliz da vida. E quando você traz um convidado, que o cara, ele é do ramo, o bom é que você não precisa nem preocupar muito com o que a gente vai desembolar, porque o cara já trouxe ali, ó, perguntas e questionamentos e tudo. E agora, Bruno, vamos aproveitar e vamos começar a desenrolar eu trouxe isso aí, aqui, ó. Porque sabe o que acontece? Eu vi que tem muita coisa aí que faz muito sentido, que vai ser legal aqui a gente debater aqui nessa mesa. Sem dúvida. O que acontece? Eu tenho um público que sempre me pergunta, sempre me faz perguntas, seja no Instagram, seja no Facebook e tudo mais, o próprio WhatsApp, nos grupos de WhatsApp. E como a gente comentou aqui no primeiro bloco, às vezes a dor de um, às vezes a dúvida de um é o que o outro está buscando. Então, quando a gente responde, né, aquilo ali serve para todos. Então, eu trouxe aqui temas que são realmente assim bem atuais. Alguns até nem tanto, alguns até são bem antigos, mas que são debatidos até hoje. Não, e vale lembrar, né, Bruno? Porque às vezes o cara que está assistindo fala assim, peraí, o Bruno vai falar sobre avaliação de carro. O que tem que fazer? O que não sei o quê? O Bruno, pessoal, além de dar aula sobre esse tema, né, ele é um estudioso do mercado. Então, qualquer tema que a gente jogar na mesa, ele desembola com muita propriedade e conhecimento. Não, e olha um detalhe importante. Você falou uma coisa aí que é muito legal. Realmente as pessoas me veem como o Bruno, que instrutor de avaliação. Sim. Por quê? Porque eu comecei minha vida 35 anos atrás como mecânico. Tanto é que eu tenho curso específico de avaliação de automóveis e ministro esse treinamento em company, ou seja, eu vou até as empresas para dar o treinamento de avaliação. Mas o que acontece? Depois de ministrar os treinamentos dentro das empresas, eu percebia que, passado algum tempo, os gestores voltavam ao estado anterior. Ou seja, e no início absorvia-se aquele conteúdo da avaliação, melhorava a parte de avaliação, melhorava as margens do carro, melhorava a negociação, diminuía os problemas com pós-venda. Então, ou seja, eram só benefícios. Sim. Mas passado alguns meses, ia-se voltando ao que se fazia antes. Ou seja, ia-se perdendo aquele conteúdo da avaliação. E eu comecei a perceber que, na verdade, eu precisava trabalhar também a gestão das empresas. O mindset dos empresários, o mindset dos donos da loja. Por quê? Porque muitos vieram de uma formação completamente prática. Então, eles levavam a loja, eles construíram a loja concessionária através de um conhecimento 100% empírico, ou seja, daquilo do dia a dia. E aquilo estava muito enraizado. E hoje, com a evolução do mercado, né, a gente tem que estudar uma série de coisas que até pouco tempo atrás as pessoas nem imaginavam. A gente falar de tráfego pago, a gente falar de ter um SDR, a gente falar, né, de tratamento de lead. O empresário, muitos empresários do setor, eles sequer sabem muitas vezes como é que funciona isso. Então foi aí que eu comecei a me aprofundar mais ainda na parte de gestão. E como eu sou empresário, já tive loja de carro, eu já tinha um conhecimento embasado sobre isso. Então eu busquei cursos, tanto é que eu estou me formando agora em gestão do setor automotivo. E estou trazendo isso para o mercado também. Então, ou seja, as pessoas muitas vezes esperam que o Bruno fale de avaliação. E me vem falando de gestão. Só que é importante primeiro trabalhar a gestão, para aí sim depois a gente entrar na avaliação, que é um dos tópicos, né, uma das engrenagens de uma loja de carro. Entendi. E hoje, Bruno, você falou tudo aí. Hoje o empresário é tanta coisa, né? Tanta coisa que surge, que às vezes o cara fala, cara, como é que eu vou assimilar tudo isso aí? E não é bicho de 7 cabeças. Hoje, talvez o cara não precisa ser um expert, mas ele tem que ter
noção, ele tem que ter uma base de conhecimento para ele delegar. O empresário hoje, principalmente o revendedor de veículos, ele é bombardeado todos os dias com uma série de ofertas que ele não sabe como dividir aquilo ou como separar aquilo. Então ele recebe uma série de ofertas, por exemplo, pessoas que oferecendo para ele tráfego pago, pessoas oferecendo para ele gestão de mídias sociais, o outro chega e oferece que vai implementar um sistema que vai melhorar. Ou seja, ele é bombardeado com ofertas que ele não consegue filtrar, até porque ele está ali entretido no operacional do dia a dia. Então é isso, tem hora que a gente tem que chegar de fora, né, e falar, olha, isso aqui funciona, isso aqui não funciona, isso aqui serve para você, isso aqui não serve, porque se realmente ele parar para pensar como é que eu vou absorver isso tudo, ele não consegue, não dá conta. Ô Bruno, eu também sou de chão de loja, né? Eu visito loja aí a semana inteira. Então a gente conversa com um, conversa com o outro, e de vez em quando eu vejo, né? De vez em quando não, né? Sempre, né? Hoje, o dono de loja, ele tem um discurso muito afinado. Ah, eu quero lead, eu preciso de lead. Ah, fulano ali não está chegando lead. Ah, o site aqui parou de te mandar lead. Ah, hoje eu estou procurando alguma coisa aqui para aumentar meus leads. O papo é em cima de lead. E eu tenho uma controvérsia em relação a isso, porque o lead, talvez você já ouviu isso, mas o lead, ele está matando vendedores. Ele mata o vendedor aos poucos. É lógico que nós temos, a gente não está generalizando, tem exceções. Tem aquele cara que realmente ele tira proveito dos clientes que chegam para ele via WhatsApp, via Instagram, via portal de classificados, via TV do carro, via rádio. Tem cara que sabe trabalhar muito bem isso. Mas hoje, o lojista, o dono da loja, o cara fica muito bitolado. Não, eu quero lead, e não sabe o que fazer com esses leads. Então, eu tenho observado muito isso aí, que enquanto uns estão preocupando com lead, tem pessoas, tem empresários preocupando com pessoas, né? Que é exatamente falar, meu amigo, olha, você tem que atender o cliente dessa forma. Né? E eu, assim, tem um cara aqui em Belo Horizonte, que eu nem vou falar o nome dele aqui para não expor, mas é um cara das antigas, é um cara que tem mais de 35, 40 anos de loja, e era um cara que eu achava, falei assim, pô, esse cara não vai acompanhar o mercado. E ele acompanha o mercado, Bruno, e ele fala o seguinte, falou assim, olha, eu não me preocupo com lead, não. Eu preocupo com o cara que entrou na minha loja ou com o cara que ligou de ser bem atendido. Então, eu converso com a minha equipe, o papo é esse. A gente tem que pegar o cara, a gente tem que investir todo o conhecimento que a gente tem sobre aquele carro para tentar fazer uma conversão de vendas. Porque, responder lead, não sei o quê. Cara, as pessoas esquecem que o vendedor é um ser humano, e o cara é passivo de problemas, o Bruno. Talvez o cara tá com um BOzinho pessoal, ele tá com um probleminha de saúde em casa, ele tá tá cansado, entendeu? E fica ali naquela jornada o dia inteiro fazendo a mesma coisa. E aí, esse cara saca isso e ele trabalha muito bem o time dele e performa pra caramba. Então, assim, a gente vai falar de muita coisa aqui, mas o empresário, ele não pode esquecer do time. Ele não pode esquecer que ali tem pessoas. Né? E não é só o empresário preocupado com o time. Quando a gente fala de lead, um lead é uma pessoa. Exato. É uma cliente, intenção de compra. Uhum. Então, um lead é uma pessoa, é uma intenção de compra. Aquele atendimento tem que ser humanizado, tem que ser personalizado. Não basta a loja simplesmente receber o lead, ela tem que saber como tratar aquele lead. Não basta dar uma resposta automatizada, uma resposta mecânica. E também não pode demorar muito. A gente tem que pensar que é o seguinte, se a loja receber um lead, é porque tem alguém interessado no carro, no produto. Isso aí. Alguém acessou o site, o vídeo, viu na TV, alguma coisa fez com que uma pessoa mandasse uma mensagem para a loja. Uhum. Agora,
aquele carro, aquele interesse, pode ser que muitas vezes a pessoa não compre aquele carro específico. Mas se ele receber um bom atendimento, ele pode indicar, ou ele pode ir até a loja, ou ele pode encontrar alguma outra opção. Então, acho que o grande segredo hoje para quem trabalha com venda de automóvel é entender que por trás de cada lead há uma pessoa. Qual é o interesse dessa pessoa? Quais são os objetivos dessa pessoa? O que ela quer? Muitas vezes a pessoa interpreta aquilo só na mensagem, mas hoje as mensagens são muito curtas. Quanto é este carro? E muitas vezes o que ele quer é muito mais informações do que só o valor, ou só do financiamento. E sem falar, o cara já começa, esse carro já foi vendido? E se bobear, o vendedor escreve, já foi. Sim. Né? Então, assim, perdeu o lead, hoje, perdeu o cliente. É por isso que a equipe ela tem que ser ou treinada ou estimulada a buscar conhecimento, nem que seja pela internet, Bruno, de graça. Hoje no YouTube aí tem muita coisa. Por exemplo, quando você fala, a gente fala de lead, né? Como é que chega o lead, né? Chega pelo WhatsApp, ou chega por e-mail, ou chega pelo telefone. Não interessa do jeito que chega. Existe mecanismo, existem recursos para você trabalhar muito bem isso. Por exemplo, hoje existe cursos de copywriter. Sim. Os copywriter, a função do cara é responder e-mails, né? E a gente sabe que um e-mail bem respondido, você consegue colocar ali gatilhos mentais, né? Você consegue imprimir ali persuasão exatamente para quê? Para o cara interessar mais pela sua loja, pelo seu produto. E nós sabemos também, Bruno, que hoje todo mundo ele gosta de ouvir uma história, né? E para isso existe o storytelling, Sim. Né? Que é você está vendendo esse carro aqui. Esse carro aqui, ele tem uma história. Todo carro tem uma história. Se não tiver, você pode contar uma história. Você pode fazer uma história para o carro, mas desde que seja uma história verdadeira. Sim. Né? Não é lorota, não é papo furado. Então, o que acontece? Hoje, eu não tenho uma loja de carro, Bruno, mas se eu tivesse uma loja de carro, cara, eu não ia preocupar, a minha loja tem que receber 100 leads, não. Eu falei, eu quero receber 10. Mas desses 10 eu quero converter 3. Entendeu? Então, assim, hoje a gente vê que as pessoas estão preocupadas com quantidade de lead para jogar no lixo. Aí chega 100 hoje, atendeu mais ou menos 30. 70 jogou fora porque não deu tempo. Aí amanhã chega mais 100. E aí no outro dia mais 100. E aí, cara, você está perdendo dinheiro. Entendeu? Ô Carlos, você falou uma coisa e eu lembrei de uma frase que inclusive fez até muito sucesso minha, até no Instagram, que é o seguinte: trabalhar com carro usado no Brasil é uma das coisas mais difíceis que tem. E as pessoas não sabem o porquê, não entendem o motivo. Mas eu explico. Para começar, nunca vão existir 2 carros usados iguais. Então, se não existem 2 carros usados iguais, cada avaliação e cada venda tem que ser única. Sim. Aquele cliente que está entrando buscando um carro, ele vai comprar o carro. Aquele carro que você vai demonstrar para ele. E como é que você vai demonstrar para ele? Estudando aquele carro específico que você tem no seu estoque. E que ninguém mais tem um igual. Exatamente. Então, é importante que um vendedor saiba exatamente qual é o produto que ele tem na mão. Aquele carro chegou no estoque, ele tem que saber qual é a procedência, ele tem que estudar a ficha técnica daquele carro, ele tem que entender os equipamentos de segurança, ele tem que ver quais são as qualidades deste carro que vão diferenciar dos carros da concorrência, que pode ser, como falando, a procedência, pode ser uma questão de manutenção, pode ser uma quilometragem baixa, pode ser um acessório, pode ser um equipamento. Então o vendedor, estudando especificamente aquele carro, ele vai estar preparado para atender o cliente dele. E por isso que eu digo que trabalhar com carro usado é muito difícil. Por quê? Porque cada carro é único. Exatamente. Ou seja, cada atendimento é único e cada venda é única. Hoje, o Bruno, eu não sei quanto tempo isso vai demorar, mas o dia que um vendedor de carro, ele gostar do que ele está fazendo, cara, esse cara, ele vai ser fenômeno em qualquer loja. Tanto faz a loja ter 20 carros em estoque ou se ela tiver 200. Mas se o cara tiver sangue na veia mesmo de carro e gostar de gente, ele vai vender.
Recentemente, eu li o livro do Joe Girardi. Joe Girardi. Bom o maior vendedor de carro do mundo. Do mundo. Então, Joe Girardi, o maior vendedor de carros do mundo, ficou milionário vendendo carros. Ele vendeu 13 mil carros registrados no Guinness Book. E como é que ele vendeu tudo isso? E não era vendedor de frota, não. Ele era vendedor de vender um a um, atendendo os clientes dele. Então, quais eram os segredos do Joe Girardi? Né? Para começar, um atendimento extremamente humanizado. Sim, né? Total. Segundo, para cada cliente que ele atendia, né, ele imediatamente já mandava um cartão para a casa do cliente, felicitando e agradecendo, né, aquele cliente pela compra. Ele mantinha uma fidelização com esse cliente de lembrar, ou seja, ele anotava, obviamente, né, de todos os aniversários. Então, ele entrava em contato com cada cliente dele, parabenizando pelo aniversário. Em uma época que não existia nem WhatsApp, não tinha nada, celular, essas coisas. Então, ou seja, era um atendimento extremamente humanizado. E com isso, o que ele conquistava? Ele conquistava, na verdade, não era clientes. Era uma legião de fãs, clientes que gostavam muito dele e que passavam também a indicá-lo. E aquilo virou, né, um movimento exponencial, onde um cliente indicava para outro, que indicava para outro, que foi transformando, né, ele num ícone de vendas e criando também uma carteira de clientes que eram fiéis a ele. Ou seja, trazendo para o mercado de hoje, é 100% possível replicar isso. Total. Então, totalmente. É o que você falou, um vendedor de carros que seja apaixonado pelo trabalho, que pegue e faça um atendimento desse personalizado, que preocupe em fidelizar o cliente, né, em trabalhar aquela carteira dele, com certeza ele vai ter sucesso. Você falou do Joe Girardi. Ô Bruno, há uns anos atrás, há mais ou menos uns 7 anos atrás, eu fiquei fascinado com a história desse cara. E aí eu comecei a pesquisar ele, né? Hoje já é um senhorzinho, já morreu? Já é um senhorzinho de... Hoje, se tivesse vivo, ele teria uns 90. Acho que até mais. Mais, né? Mais. Acho que já estaria beirando 100. E aí, na época, eu mandei um e-mail para a equipe dele, que eu queria reescrever o livro dele aqui no Brasil. Eu falei assim, cara, o cara é muito foda. E aí eu falei assim, cara, é porque o livro dele todo em inglês, eu falei, fazer uma versão atualizada e em português. E aí foi onde eu comecei a pesquisar e vi. Falei assim, cara, era fenômeno mesmo, né? E já começava até da forma que ele foi trabalhar, né? Que ele chegou na concessionária, os caras não dando muita bola, e ele mesmo pagou para fazer os cartões do bolso dele, né? Mas assim, era um cara que esse cara, quem vende carro, eu acho que pode pesquisar na internet aí, que inspira. É um cara inspirador. E recentemente eu comecei a pesquisar esses caras e eu achei um cara também em Brasília. Depois eu vou lembrar o nome dele aqui. É um cara que também era um campeão de vendas. E aí o cara vendia coisa aí de 30, 40 carros por mês. E aí foi onde eu fiz a associação com o americano. Eu falei, cara, como assim? E aí eu comecei a pesquisar o cara. E aí achei vários vídeos dele na internet, no YouTube, ele contando a história. E o cara, ele tinha uma deficiência. Um lado do corpo dele era paralisado. Mas mesmo com essa dificuldade, o cara era imbatível numa rede de concessionárias Fiat de Brasília. E o cara usava estratégias assim o cara vendia um carro, ele marcava com o carro, falava, vem cá, podemos fazer uma pizza lá na sua casa no sábado pra gente comemorar o carro? O cara falou, claro. Então, eu pago as pizzas. O cara levava umas 10 pizzas e falou, chama a sua família toda pra gente festejar o carro. Mas, na verdade, que já era uma estratégia para ele passar cartão para todo mundo e vender para a família toda. E aí, ele conta lá no vídeo dele, que foi até o dono da concessionária que gravou esse vídeo em homenagem a ele. Falando que ele atendia casal solteiro
os caras namoravam, noivavam, casavam, chegava o filho e levava na concessionária para mostrar para ele. Falou assim, ó, a gente veio trazer aqui. Então, assim, hoje, o cara que quer, o Bruno, ele bota para quebrar. Sim. Ele faz acontecer. O cara que quer. Agora, o cara que não quer, ele vai encostar no carro lá e vai ficar lá, vendo rede social lá, vendo grupo de WhatsApp de família. Ó, você passar na frente de uma loja de carros, encontrar aquele vendedor encostado ali naquele primeiro carro, né? Antigamente era com cigarro pendurado na boca, agora não, né? Agora é com celular. Celular. Cabeça abaixada, né? Sem prestar atenção até no que está acontecendo, sem estar aproveitando aquele tempo ocioso para prospectar clientes, para entrar em contato com a sua carteira, né? Para poder buscar informação, estudar na internet. Isso é passado. Infelizmente, ainda tem muita loja que a gente vê isso acontecendo. Mas, se essas empresas não mudarem e se esses profissionais não mudarem, eles vão sucumbir. O Bruno, e eu vou até aproveitar um assunto que está na sua colinha aí, que você fala, tá, que eu vi aí anotado, o mercado de 14 milhões e 500 mil carros no Brasil. 14 milhões e 500 mil carros que foi vendido ano passado, né? E aí fica sempre aquela pergunta, né? Quantos carros você vendeu nesses 14 milhões e 500 mil carros? Né? É uma pergunta que é para deixar pulga atrás da orelha de diversos vendedores de carro. Carlos, você tocou no ponto importantíssimo, né? Tá aqui no script, né, para a gente poder trazer, porque esses números são importantes a gente trazer até para a audiência. O mercado automotivo, ele está repleto de oportunidades. A gente está falando aqui de veículos usados. Então, só no ano passado, de 2023, foram vendidos 14 milhões e meio de veículos usados. Só a título de comparação, veículos novos foram 2 milhões e alguma coisa. Então, ou seja, olha o tamanho do mercado de veículos usados, principalmente comparado com o de veículos novos. Então, ou seja, é uma gama enorme de oportunidades. E aí, eu disse recentemente, até numa palestra aqui da Sovenc, e que as pessoas gostaram muito, que é o seguinte. Você sabe dizer quais são os benefícios que uma loja de carros traz para o mercado? Porque quando a gente está falando de comércio de veículos, comércio legalizado através de loja, nós estamos falando de uma empresa que está gerando renda, gerando emprego, gerando tributos, movimentando a economia, porque ela está pagando ali aluguel, telefone, internet, computador, ou seja, ela está consumindo uma série de serviços, ela tem o próprio ponto comercial dela, ela está movimentando financeiramente, ela está entregando para o mercado, ou seja, para o cliente, um ponto de negociação seguro, um ponto onde o cliente que precisa vender o carro ali na hora que ele precisa de dinheiro, ele vai encontrar. Ele está entregando o quê? Um atendimento especializado, na maioria dos casos. Então, ou seja, quando a gente fala de loja de veículos, além das oportunidades que o mercado tem, ela traz muitos benefícios para o próprio mercado, para o próprio consumidor. Sem falar que, para que um cliente compre um carro com garantia, tem que ser através de uma loja. Sim. O Código de Defesa do Consumidor dá 90 dias de garantia para veículos adquiridos em loja. Sim. Se um cliente comprar um carro de um outro particular, ele não tem essa garantia. E hoje muitas lojas já trabalham com a garantia estendida. Sim. Tem empresas que já trabalham com a garantia de 1 ano e algumas até de 2 anos para os carros usados ou seminovos. Então isso é importante a gente trazer até para a audiência, porque o particular que está nos assistindo, e muitos me perguntam, Bruno, eu achei um carro, o que você acha? E a primeira pergunta que eu faço, é de loja ou é de particular? E eu tenho que explicar para ele isso. Na dúvida, ele tem que contratar uma vistoria cautelar, e ele pode contratar tanto comprando com loja quanto comprando com particular. Sim. Mas quando ele pergunta, eu sempre mostro isso para ele. Olha, quando você compra de uma loja de automóveis, você está comprando um carro onde a loja tem um nome a zelar, ela tem que te dar garantia. Este carro
foi avaliado, este carro foi preparado. Se você precisar fazer um financiamento, um seguro, você vai encontrar ali dentro da loja, você vai encontrar um despachante ali dentro da loja, ou seja, você vai resolver todos os seus problemas dentro daquele estabelecimento comercial. Se você comprar num particular, você não vai ter essas garantias e vai ter que procurar tudo isso por conta própria. Então, ou seja, uma loja de carros usados, ela traz muitos benefícios para o mercado. E o que me impressiona é que muitos donos de loja não reconhecem isso. E quando eu falo, eles falam, gente, eu não tinha imaginado, eu não tinha pensado em tudo isso. Eu falo, pois é, mas você tem que ter essas informações até para você levar para o seu cliente. Claro. Tem uma frase que é do presidente da Anfávia, que é o Márcio Leite, Sim. que ele fala o seguinte, ele já falou, toda a oportunidade que ele tem, ele fala isso. Não existe o mercado de novos sem usados. E não existe o mercado de usados sem os novos. Né? Então, assim, 14 milhões de carros seminovos contra 2 milhões e 200 mil carros 0 quilômetro. Ou seja, é um mercado impulsionando o outro. Né? E, Bruno, o tamanho desse mercado de veículos seminovos é exponencial. Então, a gente vê que ainda tem muita coisa para acontecer. Mas nós vamos continuar nesse papo. Mais um intervalo que o Fernando já está ali, ó, em cima de nós. Então, o Bruno, essa questão aí do carro seminovo e do carro zero é um assunto assim que eu acho que realmente os empresários têm que olhar com mais carinhos. E quando fala de métricas, que os caras ficam tudo procurando demais lead, olha para os números de carros que foram vendidos, pô. Eu acho que o cara tem que fazer isso. Fala, vem cá, 14 milhões e 500 mil carros. Quantos carros que eu vendi? Qual que é o meu pedacinho desse bolo? Exatamente. Porque se foram vendidos no Brasil 14 milhões e meio de veículos, né? Qual é o meu pedaço? Eu, como dono de loja, dono de uma concessionária, vou pensar qual é a minha fatia do bolo, porque a fatia está grande. Os caras falam que vende quase qual que é a conta? De 6 mil carros 60 mil carros por dia. É só a gente dividir, aqui, eu tenho que pegar a calculadora. Não, eu acho que dá quase 60 mil, entre 50 e 60 mil carros por dia. E é lógico que nós estamos falando de Brasil, né? Que o Brasil deve ter aí pelo menos umas 50 mil lojas de carro, eu acho. Você tocou nesse ponto aí, inclusive, que o Márcio Leite falou. Eu já vi 2 palestras dele e ele falando exatamente sobre isso. O mercado de carros usados no Brasil não tem dimensão do seu próprio tamanho. Por quê? Porque ele é muito fragmentado. Recentemente eu disse em uma palestra, o mercado de carros usados financia uma série de outros negócios, como, por exemplo, as lojas de carros usados, elas financiam uma grande parte da operação de concessionárias e elas financiam uma grande parte da operação de locadoras. Sim. Tanto as concessionárias quanto as locadoras não conseguem colocar no mercado todo o veículo usado que elas recebem. No caso das concessionárias, elas recebem, elas até ficam com uma parte nos seus departamentos de usados, mas elas precisam repassar para o lojista. As locadoras, idem, elas têm as suas lojas próprias, mas elas não conseguem vender toda aquela frota debaixo da sua loja, da sua bandeira. Ou seja, elas precisam repassar para os lojistas. Então, olha o poder que o mercado de carros usados tem. Por quê? Porque ele financia essas operações. Outra coisa, olha quantos bancos dependem dos financiamentos de automóveis. E aí, quando a gente pega essa proporção de carros usados versus carros novos, olha a quantidade de financiamentos que são feitos. Então, ou seja, o poder que as lojas de veículos têm, ele é enorme. Só que muitas vezes eles não têm consciência disso pelo fato de serem muito fragmentados. E aí vem a importância de você se associar, e aí vem a importância de você participar de grupos do setor, vem a importância de você participar de eventos. Por quê? Porque você começa a tomar consciência do seu papel dentro do mercado. E quando você tem essa consciência e começa a se unir com seus pares, você consegue o quê? Negociar taxas melhores, negociar valores melhores, negociar uma série de benefícios, né, para a sua empresa, para o seu negócio. E hoje, o Bruno, você tocou no ponto aí que é que quando o empresário ele tomar consciência do que ele tem na mão, né? Por exemplo, eu sempre falo,
de ecossistema, né? Você criar um ecossistema dentro da sua loja. Porque se você tem o cliente, você tem o ouro, você tem o cliente. O cara que entra para comprar um carro, ele juntou a grana dele lá, ou ele precisa comprar financiado para trabalho, ou para a família mesmo, né? E quando um cara, ele compra um carro de qualquer valor, seja de 20 mil a 50 mil, 60, 80, 200 mil, ele precisa proteger aquele bem. Então, ou o cara vai fazer um seguro em seguradora, ou ele vai para as empresas de proteção veicular. Isso é um ponto. O cara, quando ele compra um carro, ele precisa de um serviço de despachante para resolver a questão burocrática ali do documento. O cara, talvez quando ele compra um carro, ali, talvez não tenha um isofilme, ele gostaria de colocar um isofilme, ou talvez colocar um acessóriozinho novo ali. Então você vê que você tem uma infinidade de situações para você trabalhar. Sem falar que hoje os bancos todos têm parceria com o lojista para devolver o percentual sobre o financiamento feito. Então, já é mais um valor agregado que não é diretamente a venda do carro. Então, e a gente vê que ainda tem muito empresário que ou não coloca isso na ponta do lápis, ou não dá muita importância para isso, mas é o que a gente fala, né, Bruno? Se você tem uma equipe qualificada, você consegue, dentro da sua loja, ganhar em todos os lados. Carlos, você tocou num ponto importantíssimo. Existe uma grande diferença entre você ter uma loja de carros só que vende carros e uma loja de carros que entrega soluções para o cliente. Aquele cliente que entra na loja, como você disse, ele é ouro. Então a loja tem que entregar soluções para ele. Hoje não tem mais espaço para aquele vendedor que fica só falando que para poder vender o carro. Hoje o vendedor ele tem que ser um consultor. E ele tem que ser um consultor não só para a máquina em si, mas para todos os serviços agregados do automóvel, até porque ele recebe uma remuneração para isso e a própria loja também. Mesmo que a loja não tenha o veículo, é importante que aquele vendedor consiga captar aquele cliente e busque o veículo no mercado. Exatamente. Uma outra situação que eu vejo lojas perdendo negócios, perdendo clientes, é com a ficha negada. O cliente entrou, quer comprar e a ficha de financiamento foi negada. E o cliente pega então e vai embora e a loja fala, eu não vendi porque a ficha foi negada. Gente, este cliente, ele não vai muitas vezes, se ele estiver com o nome sujo, ele não vai ficar com o nome sujo eternamente. Por que então você não pega, por exemplo, e vende para ele um consórcio? Explica para ele... Consórcio? Esqueci de consórcio. O próprio consórcio. Exato. E explica para o cliente o seguinte, olha, você está muitas vezes com o seu nome negativado, o seu score está muito baixo. Mas a médio e longo prazo é possível regularizar isso. Então, por que não você programar a compra através de um consórcio, onde você vai pagando as suas prestações, pagando ali as mensalidades do consórcio, com a possibilidade dele ser sorteado. Muitas vezes, se aquele consórcio for sorteado, antes dele regularizar a situação dele, ele vai conseguir vender aquilo com lucro, porque ele vai ter uma carta contemplada com lucro, então, ou seja, o cliente vai se interessar. E se a loja criar um banco de compradores de consórcio, pode ser pouco, mas se ela criar ali, ela tiver 10, 100, 1000 clientes com consórcio, o que ela vai ter? Venda recorrente, ela vai ter uma carteira de clientes onde ela vai acompanhar e auxiliar todos aqueles clientes dela que têm cartas de consórcio que podem ser contempladas ou podem ser adquiridas através de lances. E aí o cliente vai comprar o carro aonde? Na loja onde ele comprou a carta de consórcio. Exatamente. Então, ou seja, existem inúmeras oportunidades no mercado que podem ser exploradas pelas lojas, que muitas vezes elas não estão sendo feitas, às vezes até porque o lojista, né, o dono, não teve um insight ou não recebeu a informação ou não sabe como colocar aquilo em prática ali dentro. E sem falar, né, Bruno, que hoje o cara pode falar assim, Bruno, mas eu não... É muita coisa para mim colocar aqui para minha galera fazer, né? Hoje, existe diversos profissionais que têm sistema de automação comercial, né? Que é os chatbot aí da vida, e mais IA, né? Mais inteligência artificial, né? Que você pode jogar
toda essa demanda num banco de dados. A partir dali, o próprio sistema ele começa a fazer um monitoramento, ele começa a fazer uma busca pela necessidade daquele cliente, que talvez naquele momento ele não está precisando, mas você tem que estar alimentando regularmente o cara. Hoje uma loja de carros, ela tem que ter a gestão de clientes. E quando eu digo a gestão de clientes, não é só aquele cliente que comprou. Toda pessoa que entra na loja ou que manda uma mensagem, ou seja, que é um lead, ele é um cliente em potencial. Claro. Então você tem que ter uma gestão de clientes, clientes ativos e clientes em potencial. Sim. Como é essa gestão? Cliente que comprou o carro, quando é que ele vai trocar? Ele está recebendo uma mensagem da loja? Ele está recebendo um brinde de aniversário? Ele está recebendo uma bonificação depois de 1 ou 2 anos para voltar na loja e trocar aquele carro por um outro, recebendo um desconto? Então, ou seja, isso é fidelizar. Sim, antigamente, né, as lojas vendiam, era o famoso matar um leão por dia. Vendia, o cliente ia embora, procurava um cliente novo. Vendia, ia embora, procurava um cliente novo. Hoje não tem mais espaço para isso. Hoje as lojas que são bem geridas, lojas de sucesso, que estão crescendo, que têm uma alta rentabilidade, são lojas que se preocupam com os seus clientes. Exato. Seja o cliente ativo que ou seja o cliente deles, potencial. Né? Que cuida dos caras. E aí eu tenho uma frase que eu digo o seguinte: cuide de seu cliente e não precisa se preocupar com o seu concorrente. É isso aí, vô. Então, se você realmente trabalhar o seu cliente, trabalhar todas aquelas oportunidades que a sua loja pode oferecer para ele, você vai ter um cliente fiel que vai comprar o carro, vai te indicar e vai consumir não só, né, o carro em si, como todos os outros serviços que você vai ter ali disponibilizados para ele. É isso aí. Hoje você... o cara, quando ele decide entrar nesse segmento automotivo, né, eu vejo... por aqui, no prédio aqui da TV, hoje a quantidade de lojas de carro que tem aqui no condomínio aqui, Bruno, tem crescido quase que mensal. O condomínio que eu tenho sala lá com o meu escritório, acho que tem 35 CNPJ de automóvel. Mas não, aqui eu acho que já passou, já deve ter passado de 20. O estacionamento é as plaquinhas para tudo quanto é lado. Por quê? Porque os caras ou já trabalharam em loja e falam, poxa, agora eu vou empreender, vou fazer um negocinho e tal. E a gente sabe que é lucrativo. Se o cara fizer um trabalho direito, organizado, sério, mesmo se ele não tiver um capital muito grande, ele consegue fazer negócio, ele consegue fazer dinheiro, né? O mercado automotivo, o mercado de compra e venda de veículos, ele está repleto de oportunidades. Hoje, a maior falta das pessoas é a falta de tempo. Sim. Então, se um cliente, um profissional, ele encontra uma pessoa que vai resolver o problema dele, seja buscando um veículo para ele no mercado, fazendo um trabalho de car hunter, seja encontrando uma loja que ele confie, de simplesmente chegar lá, comprar o carro, virar as costas e ir embora, ou um local que ele possa chegar e fazer a troca do carro dele, ou seja, está aqui o meu carro, vou pegar o outro. Ou seja, o que os clientes buscam, na verdade, são profissionais que solucionam os problemas dele e não efetivamente estão ali só para vender carro. Sim. E qual é o maior problema dos clientes? Se é a falta de tempo, né, uma loja ou um profissional qualificado vai resolver isso para o cliente. Então, atendendo ele de todas as etapas. Tem muita loja hoje que faz o atendimento, inclusive, na residência do cliente ou no local de trabalho. Sim. Não precisa vir aqui na minha loja. Eu vou até aí, se tiver que pegar uma ficha de financiamento, se tiver que levar um contrato para ser assinado, ou seja, resolva o problema do cliente. Com isso você vai o quê? Fidelizá-lo. Eu vi há um tempo, eu comecei a escrever um curso, né, que na verdade eu até coloquei esse curso na Hotmart antes da TV do carro. E aí eu dei uma segurada pela TV do carro e eu não lancei o curso. E na época eu já tinha um portal de classificados e eu queria ensinar os caras a performar melhor pelos portais de classificados. E aí, Bruno,
o interessante, cara, é que eu percebia que sempre tinha aquela dor do cara do atendimento ao cliente, né? Poxa, o atendimento ao cliente, às vezes o cara chega e não converte em vendas. E aí teve um cara que falou o seguinte, que a porta, hoje, uma porta, você tem que atender 15 caras para fazer uma venda. E às vezes um agendamento, a cada 5 agendamentos você consegue fechar uma venda. E aí, eu falei assim, cara, mas o que acontece que esses caras recebem tanto lead, né? Tanto nego mandando mensagem e os caras não conseguem trazer esses caras para a loja. E aí eu falei assim, aí eu criei um modelinho de resposta de proposta. Quando a gente fala de site, você fala proposta, né? Que o cara entra lá, escreve um e-mail e chega na sua caixa postal. E aí eu fiz um modelinho que era exatamente isso que você falou. O cara queria comprar um carro e aí ele falava assim, vem cá, você pega o meu carro na troca? Aí o vendedor que quer ficar livre aí rápido, ele fala, não, eu pego sim seu carro na troca, pode trazer aí pra gente avaliar. Né? Isso é que a maioria responde. Mas e se você falar assim, olha, eu pego o seu carro na troca e eu sei que talvez você tenha um tempo muito corrido, você não vai conseguir chegar aqui, vir na loja, mas eu tenho uma pessoa que eu posso mandar e onde é que você está, ou na sua casa, ou no seu trabalho. Essa pessoa faz uma avaliação do carro, traz aqui para a gente e eu vou te precificar justamente um preço mais justo, para a gente começar a conversar o carro que você quer. Então, quando você começa a mostrar para o cliente que você está ali para ajudá-lo a resolver um problema, porque comprar um carro é um problema, o Bruno. Não é fácil você sair aí da mesma forma que é um problema para você comprar um carro, é outro problema maior para você vender o seu carro. Carlos, uma das coisas mais chatas que tem para o particular é comprar um carro usado. Porque ele tem que buscar em classificados, ele tem que ir de loja em loja, ele tem que rodar, ele não conhece. Eu sempre digo, um particular que se aventura a comprar um carro usado por conta própria, ele não sabe os riscos que ele está correndo. Então, quando ele encontra uma loja, ou quando ele encontra uma concessionária, ou um profissional que resolve o problema dele, ou seja, que acolhe ele, fala, vem cá, que eu vou te atender, sem ser o empurroterapia, não é empurrar um carro para ele, é entender qual é a demanda dele, entender qual é a necessidade dele, orientá-lo para a melhor compra e orientá-lo também em todas as etapas, ou seja, de compra, de troca, de financiamento, de seguro, de despachante. Aquele cliente vai ser seu fidelizado. Sim. Então, isso que tem que ficar bem claro para a audiência, claro para quem trabalha com automóvel. Acolha o cliente. E aí você tocou num ponto, Carlos, que eu lembrei de uma das coisas que a gente colocou aqui, que você falou justamente de receber o carro na troca. E é muito comum o cliente achar que o carro vai entrar na troca ou vai ser vendido para a loja pela tabela FIPE. Uhum. Então, uma coisa que tem que ficar clara aqui para a nossa audiência... Eu ia até te perguntar isso aí que eu vi na sua colinha também. Pois Explica esse problema da tabela FIPE. Então, uma coisa que eu sempre digo é o seguinte, é necessário desmistificar a utilização da tabela FIPE. Se não existem 2 carros usados iguais, você não pode ter um único preço de referência para aquele carro. Claro. Por quê? Cada automóvel usado, ele é único. Uhum. Ele tem as suas especificações. Exatamente. Uhum. Então, um rodou na terra, um rodou na cidade, um é de particular, outro é de empresa, um teve manutenção, outro não teve, um teve acidente, outro não teve. Um tem 100 mil, outro tem 20 mil. Então, a gente quilômetros não pode, exatamente. Então, a gente não pode ter um único preço de referência. A tabela FIPE, ela é utilizada por governos, financeiras e seguradoras que não têm condições de fazer uma avaliação individual em cada carro. Então, eles precisam se basear o quê? Num valor médio. Agora, para o mercado de compra e venda, é necessário que se faça uma avaliação precisa. Por quê? Porque se cada carro é único, cada carro vai ter o seu valor específico.
Porque além de, obviamente, de marca, modelo, versão, a gente tem as características do veículo, as características de uso dele, o histórico e também equipamentos, acessórios, manutenção. Ou seja, tudo isso vai interferir no valor do automóvel. Tem questões, inclusive, como a própria cor e região onde o carro está sendo negociado, que vão impactar no preço. Então, ou seja, desmistificando a tabela FIPE. Para grandes empresas, como governo, financeiras e seguradoras, é necessário que eles trabalhem com valor médio, porque eles não têm condições de fazer uma avaliação física em cada carro. Agora, quando a gente entra no mercado de compra e venda, cada avaliação tem que ser única e não pode ser apenas o valor FIPE como referência de preço daquele automóvel. E talvez o lojista também, o cara escora na tabela FIPE para, tipo assim, já tem um padrão aqui, ó, esse carro na tabela FIPE custa tanto, então eu vou pagar. A FIPE ela é uma referência, mas é o que eu falo, ela não pode ser... O que tem acontecido no mercado é que a gente está pegando um valor que é média. Se a gente tem um valor que é médio, o que é uma média? Imagine, por exemplo, você tem um valor de 9, um de 10 e um de 11. A média é 10. Sim. Só que aquele de 9, algo fez com que ele fosse desvalorizado. Sim, em claro. 10%. Aham. E o de 11 tem algo que o valoriza em 10%. Aham. Então, ou seja, a gente está falando de médias. Claro. Então a gente está pegando um carro que é bom e trazendo ele para baixo, e a gente está pegando o carro que é ruim e levando ele para cima. Tá errado. É isso aí. E acaba sendo... Poxa, a gente vê aí, né? Lojistas, né? Que falam, mas eu tô vendendo um carro aqui abaixo da tabela FIPE, né? Tudo bem, pode estar vendendo abaixo da tabela FIPE, mas por quanto que ele comprou? Ele não comprou um carro na tabela FIPE. Não. Né? Porque se ele comprou na tabela FIPE, ele não pode vender abaixo, que vai ter prejuízo, né? E às vezes o próprio consumidor também, né, o Bruno, o cara quer ser enganado, ele também não valoriza o que tem, né? Porque a desvalorização de um carro seminovo para comprar, um lojista comprar, é um negócio meio desproporcional, né? Lógico, o cara, ele joga lá embaixo, porque ele tem que fazer um retoquezinho no carro para preparar o carro para vender, né? Mas você vê que o carro custa um X na FIPE, né? Tá lá um valor. Se você chegar numa loja para vender, você vai vender ele muito abaixo da FIPE. Eu trouxe um caso aqui que eu uso como exemplo, que eu fiz um estudo de caso, que é da CarMax nos Estados Unidos. A CarMax ela tem 2 exemplos que são estudo de caso. Para começar, em termos de avaliação, né? Você citou aqui que muitas vezes o particular acha que o lojista está pagando pouco. Né? O que acontece? A CarMax ela adotou esse procedimento nos Estados Unidos e eu mostro isso muito para as empresas aqui no Brasil. O lojista tem que pegar o carro pelo valor de mercado, comprando ou recebendo na troca. Opa, valor de mercado? Não, mas o que eu vou ganhar? Calma. É o valor de mercado menos os custos de capital imobilizado, o custo da empresa, os custos para preparar este carro para vender, os custos para vender este carro, os custos de tributos e a própria margem de lucro dele. Quando você faz uma avaliação técnica do automóvel, identificando todos esses itens, planilha todos estes custos de venda e mostra para o cliente, ele vai entender o motivo de você estar pagando aquele valor X no carro. O que não pode ser feito é a loja ou o profissional dar uma olhadinha no carro e chutar um valor como eu vou pagar 30% abaixo da FIPE. É nisso que o cliente não entende. É isso aí. Agora, quando você mostra para ele, olha, seu carro vale X, mas eu preciso descontar isso, né, que é o custo de preparação, eu tenho mais todos os custos de venda, eu tenho os tributos, eu tenho a minha própria margem de lucro e mostra para o cliente está vendo que é o seguinte, não é que a loja quer ganhar 20% ou 30% nas costas dele, existe todo um custo dessa operação, e muitas vezes não é um percentual desse que eu citei. Agora, existem também os benefícios. O cliente entrou na loja, fez negócio, virou as costas e saiu. Se ele for anunciar o carro na casa dele, ele corre risco o quê? De roubo, furto, golpes. Né? Você não pode colocar uma pessoa estranha na sua casa.
Outra coisa, ele não sabe negociar. Então tem uma série de questões, né, que uma loja vai facilitar a vida do cliente ali na hora da venda. E a gente sabe, né, o Bruno, que às vezes até por região mesmo, né? Cada região tem uma história diferente, cada região faz uma leitura do carro, né? E cada região tem uma valorização ou desvalorização do carro. Mas, assim, hoje, mesmo assim, né? Com o lojista apresentando todo esse custo, ainda é o mais indicado para o consumidor na hora de vender o carro dele, que é entregar numa loja que é mais seguro. Falei outro dia numa palestra e esse vídeo viralizou. Se o particular soubesse o quanto que é arriscado e difícil comercializar um carro usado, ele iria valorizar muito mais os profissionais e empresas do setor. Por quê? Porque todo mundo se acha entendido de carro. Sim. Senta numa mesa de boteco, senta numa roda de família, abre a boca sobre carro. Todo mundo quer dar um palpite, todo mundo é entendido. Até na hora de fazer uma negociação, cair num golpe, ser ludibriado, ser enganado, ser passar da perna, comprar um carro ruim e assim por diante. Então, com todos os problemas que tem no mercado, e aí eu aqui não vou também ficar só defendendo lojas, é óbvio que tem problemas nas lojas, mas como tem problemas também em todos os segmentos, né? Você tem advogados que são bons e ruins, você tem médicos que são bons e ruins, você tem empresas, né? Você tem construtoras que são boas e ruins, enfim, em todos os segmentos da sociedade você tem empresas que são boas e empresas que são ruins. Loja de carro, a mesma coisa. Agora, qual é a vantagem? Hoje o consumidor ele tem ferramentas onde ele consegue saber um pouco daquela empresa antes de negociar com ela. É isso aí. Ele tem uma própria avaliação do Google que ele pode verificar, ele tem um Reclame Aqui que ele pode entrar ali e olhar, ele pode inclusive pesquisar se tem processos contra aquela empresa. Então hoje o consumidor ele tem ferramentas na mão para poder identificar a idoneidade de uma empresa antes de fazer negócio com ela. E o cara também pode, né, Bruno? Você vê que hoje a gente sempre tem aquele restaurante que você gosta, que você sempre vai nele. Aquele que o cara que te chama pelo nome, você conhece todo mundo. Eu acho que hoje está na hora da galera também começar, igual você falou, né? Os car hunters, né? O cara que te dá aquela orientação básica ali, né? Sobre o carro. Eu acho que já está na hora das pessoas começar a procurar ou esse profissional ou pegar uma loja perto da sua casa, aquela loja ali que transmite confiança e falar, cara, eu vou fechar com esses caras aqui, eu vou deixar meu carro lá para vender, eu vou fazer um consignado, se o cara vende um pouquinho mais caro para mim ganhar um pouquinho mais, ou se eu entrego o meu carro mais barato, mas ele também me dá um carro que não vai ter aborrecimento. Então, eu acho que está na hora também do consumidor final começar a pensar dessa forma. Mas antes da gente voltar no assunto, mais uma pausa que o Fernando já deu sinal para nós ali. O papo hoje aqui tá, assim, se deixar a gente fica aqui até amanhã. Sem dúvida. Porque esses temas são bacanas, interessantes. Às vezes a gente conversa exatamente para você que está do outro lado aí, fazer sentido aí para você. Eu queria que você me descrevesse o que é um vendedor de sucesso para você. Que a gente fala tanto, né? O que o cara tem que fazer, como é que é postura, comportamento. E, obviamente, a gente está falando do cara fazer grana, do cara ganhar dinheiro, cuidar da família, prosperar, comprar casa, comprar carro e tocar o barco dele, né? O que é um vendedor de sucesso aí para você? Como é que você enxerga esse cara? Um vendedor de carros de sucesso é aquele que entende 2 pontos. Primeiro, que ele está lidando com emoções. Ele não está vendendo carro, ele está lidando com emoções. Então ele precisa identificar qual é o interesse oculto do cliente. Porque o cliente ele entra em contato com a loja ou ele chega na loja perguntando sobre o carro. Mas qual é o interesse por trás daquele carro? Então, às vezes, o vendedor fica falando muito da máquina. Este carro é completinho, esse carro tem motor isso, esse carro tem motor aquilo, esse carro tem tal opcional. E o que está passando na cabeça do cliente é completamente diferente. Às vezes ele está se imaginando saindo
com uma pessoa que ele quer conquistar. Ou às vezes ele está se imaginando viajando com a família naquele carro. Então, o vendedor que consegue interpretar qual é o desejo por trás, quais são as intenções do cliente com aquela compra, ele realmente consegue captar a emoção. E aí sim, ele vai conseguir conduzir a negociação de uma maneira muito melhor. E aí entra o segundo ponto que ele precisa entender. Um vendedor de carros hoje tem que atuar como um consultor. Ou seja, entenda a demanda do cliente, entenda as emoções que estão movendo aquela compra, porque quando o cliente chega para comprar um carro, aquilo dali é muito mais do que o automóvel. É a realização de um sonho, de um desejo, aquilo é uma conquista, aquilo muitas vezes são noites e noites de sono sem dormir, são horas extras que ele fez, ou seja, muito tempo que ele dedicou para juntar dinheiro para poder adquirir aquele bem. Então o vendedor ele tem que ter essa exata noção do que está por trás daquela simples, entre aspas, compra. Além do mais, ele tem que orientar o cliente em todas as etapas. Na etapa da compra, na etapa do financiamento, se tiver, na etapa do seguro, se o cliente precisar, na etapa da transferência, ou seja, ele atuando como um consultor e resolvendo todos os problemas do cliente, este vendedor vai conseguir vender e vai conseguir o quê? Fidelizar e receber indicações daquele cliente. Isso é ser um vendedor de carro de sucesso. E sem falar, o Bruno, que hoje o vendedor, ele já tem que partir daquele princípio que todo dia ele tem que vender. Sim, sim. Né? E tem hora que eu observo que, às vezes, os vendedores, ele não se prepara para aquele dia. Que, por exemplo, o vendedor, esse cara foda que você está falando, é aquele cara que ele acorda, quando ele sai de casa, ele desliga a chave e fala, agora eu sou um vendedor e hoje eu tenho que vender. Né? Ele já começa mentalmente trabalhando da hora que ele sai da casa dele até a hora que ele chega na loja. Né? E quando ele chega na loja, é aquele cara focado, aquele cara que não olha nem para um lado nem para o outro, está focado. Quando o cliente chega, ele vai para cima do cara, isso com toda a classe, né? Porque o que tem de vendedor chato aí também, cara, é aquele cara que o nego corre dele, né? Isso eu vejo também. É o que eu falo. Hoje não tem espaço mais para o vendedor de carro que pratica a empurroterapia. Aquele vendedor de carro que é só empurrar um carro para o cliente, ou que é só atender na base de oi, e aí, como é que você tá? Esse carro é completinho? Isso acabou. Hoje a abordagem, hoje a forma que você se apresenta, do jeito que você tá, vira o jogo, né? Hoje a gente vê aí, principalmente vendedores de carros prêmios, que você olha para os caras, até concessionárias. Você vê que as concessionárias hoje, os caras têm que trabalhar ali padrão, né? E tem loja de carro que às vezes o cara tá de bermuda para vender um carro. Não tem a menor condição. E aí, não é que eu vou condenar o cara que tá de bermuda, não. Mas eu acho que ele podia valorizar um pouquinho mais o cliente. Você tocou num assunto, Carlos, que é o seguinte. Eu falei aqui, né, sobre os benefícios de uma loja, o que uma loja de carros traz para o mercado. Mas uma loja de carros tem que entender também que o ambiente mudou. É o que você falou. Hoje um vendedor atender, né, de bermuda, atender muitas vezes fumando. De boné. De boné virado para trás. Não. Você tem que pensar no seu ambiente, não é só no seu ambiente físico, porque a sua venda começa no seu ambiente digital. É isso aí. Como é o seu site, como é o seu Instagram, qual é a comunicação que você está fazendo para o seu cliente. E quando aquele cliente chega na sua empresa, né, ele tem ali um local onde ele vai ser bem tratado, bem acolhido, ele vai se sentir confortável, ele vai ter um sofá, muitas vezes se o cliente tem criança, vai ter um espaço para criança, ou vai ter pelo menos ali um lápis de cor, igual a gente tem em restaurante, né? Você chega em restaurante com criança, de cara já te dão ali um papel ali para a criança colorir, né? Com um giz de cera. Ou seja, se o empresário de automóveis não pensar nesses pequenos detalhes, pensar no negócio dele como uma empresa, ele não vai sobreviver durante muito tempo. É isso aí. Hoje a gente está vivendo novos tempos, né? E
E é legal, Bruno, porque a gente curte isso, a gente gosta disso, né? Então a gente vai observando, a gente vai conversando. Eu tenho certeza que talvez você também é aquele cara que todo mundo gosta de encontrar para tirar aí um insightzinho de você ali em 5, 10 minutos de papo, né? E a gente que está do outro lado, a gente consegue observar coisas e a gente acaba falando, né? Mas é isso, Bruno, a gente podia ficar aqui até amanhã dessa sem resenha dúvida, mas aqui. a gente não... É o que eu falo o seguinte, quando a coisa é boa, a gente tem que terminar também para deixar o gostinho de quero mais. Não, e lembrando, Bruno, sempre que você tiver uma disponibilidade, é só me ligar e falar assim, ó, eu tô disponível aqui, vamos bater papo, porque aqui a gente vai debater, a gente tem muita coisa para falar. Sim. E eu acho que talvez o cara, até aquele cara que no início a gente falou muito, que você tem que ir pro evento, você tem que ir para congresso, você tem que ir para não sei o quê. Talvez o cara não tenha esse tempo para isso, mas ele tem um tempo para deitar na cama dele lá, ligar o canal do YouTube e assistir um podcast. Né? Então, isso aqui também faz muita diferença. Sim. Né? Isso, eu, por exemplo... eu não vou falar que eu sou viciado em podcast, mas eu já fui. Eu estava assistindo quase que um podcast por noite. E era podcast pesado também, de 1, 2 horas. O nosso aqui vai 1 hora, 1 hora e pouco, mas tem podcast aí de 2 horas. Sim. Né? 2 horas e meia, e você não para. Falei, enquanto não terminar aqui, porque o assunto tá legal. O que eu falo é o seguinte, é importante a pessoa trocar, pelo menos uma vez por semana, aquele episódio da série da Netflix por um podcast. É isso Porque aí. Porque aqui a gente está trazendo muita informação, muito conteúdo. Né? Isso aqui é um debate, uma troca de ideias, mas que traz muito insight também para a própria audiência. Ô, Bruno, a gente não pode encerrar aqui o nosso papo sem você falar lá do seu treinamento, do seu curso e do evento que eu estou fazendo. Pessoal, a gente fazendo uma ressalva aqui, coincidentemente, talvez foi uma falha muito grande, até da minha parte, porque o meu evento estava marcado por uma data, aí aconteceu uma série de situações que, até pelo fato da gente ser muito atencioso com as pessoas, Bruno, a gente acaba abrindo mão de algumas coisas, e a minha outra data casou com a data do Bruno. Aqui em Belo Horizonte. São 2 eventos no mesmo dia, mas o Bruno faz 2 dias, eu faço um, e no domingo eu vou estar lá, no seu. Ah, que beleza, muito domingo bom. Eu estou lá. Então, o Bruno, fala um pouquinho aí do evento, o que vai acontecer lá no dia 22 e 23 de junho, em Lagoa Santa, né? Exatamente. Agora, nos dias 22 e 23 de junho... Pode olhar ali e dar um recado ali, ó. Você que está aqui nos assistindo, agora, nos dias 22 e 23 de junho, vai acontecer na cidade de Lagoa Santa, que é a região metropolitana aqui de Belo Horizonte, o curso automotivo de avaliação e comércio de automóveis da Auto Expert Treinamentos, ministrado por mim. Este curso ele é referência nacional, ele já percorri com ele 21 estados do Brasil e é o único curso que tem um carro 100% didático e operacional. Neste curso, você que trabalha com compra e venda de automóveis ou quer ingressar no mercado, é a melhor oportunidade que você terá de aprender a fazer uma avaliação técnica, precisa e de qualidade em carros usados. Aprender também as melhores práticas do comércio de automóveis. Então ele é um curso presencial de 2 dias com certificado. E este ano de 2024 serão apenas 2 edições que vão acontecer no mesmo local, lá em Lagoa Santa. Então tem essa agora, dia 22 e 23 de junho, restam pouquíssimas vagas. E a outra edição é só no fim do ano. Então não perca a oportunidade, te espero lá no curso automotivo. Então, pessoal, eu super recomendo. Eu não tenho loja de carro, mas os eventos do Bruno que eu participei, inclusive eu tive lá, foi ano passado ou foi ano retrasado? Ano passado, o lugar é bacana, do lado ali do aeroporto, vem muita gente de fora, então por isso que o Bruno coloca lá, isso que fica pertinho ali para os caras se hospedarem e participarem, e é casa cheia, pessoal. Casa cheia. É casa cheia, então vale muito a pena. E o Keep Selling, a gente começou com a ideia aí de fazer um evento para reunir lojistas, né? E lá a gente traz aí palestrantes diversos, né? A gente coloca dono de loja de carro, a gente traz aí um cara de marketing, um cara para falar de gestão também empresarial. E esse agora a gente está trazendo que
eu vi o cara pela primeira vez lá no seu evento, que é o Ciro Bottini. Sim. Que é um vendedorzaço. E a palestra dele é ótima. É ótimo. Então, para o cara que vende carro, que quer ver o que uma pegada diferente, a gente está trazendo. E é isso, Bruno. Não é uma missão fácil. A gente sabe que fazer evento é muito difícil, né? Às vezes a gente faz, porque está no nosso DNA mesmo, de estar replicando para as pessoas e muitas das vezes é over deliver o tempo inteiro. Sim. Né? Então, às vezes a gente tem um valor aí de inscrição, pessoal, que vocês não têm ideia, que às vezes o custo operacional ele é muito maior do que o valor que vocês pagam. Mas é isso aí, eu também espero vocês lá, vai ser um dia incrível e domingo eu tô lá com você lá em Lagoa Santa. Show de Bruno. bola, muito bom. Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Ô Bruno, muito obrigado aí pela sua participação. Lembrando que a casa é sua. O dia que você tiver tempo na sua agenda, porque o homem é muito ocupado. Falou, vamos resenhar, vamos falar sobre loja de carro, sobre processo, bora, vamos reunir aqui, porque eu acho que a galera curte muito. Então, pessoal, se você gostou, deixa o like, encaminha esse vídeo aí para os seus amigos, né? Compartilha aí para tudo quanto é lado, exatamente para ajudar, né? o engajamento aí nos algoritmos do YouTube. Sem dúvida. E algoritmo, o Bruno, é um negócio assim que a gente, em outras oportunidades, a gente vai falar que todo mundo hoje fala, o algoritmo, não, todo mundo conhece os algoritmos. Só que o pessoal começa a esquecer que o mercado vai mudando também para os algoritmos, né? E hoje o algoritmo já começa a trabalhar com a inteligência artificial. Então anda de mão dada ali. Então, além de você compartilhar o vídeo, a gente tem que fazer aqui um bate-papo bem interessante para a inteligência artificial falar, porra, esse assunto aí é pertinente. Sim. Então hoje o negócio está muito evoluído, pessoal. Olha, muito obrigado pela sua audiência. E te espero aí no nosso próximo episódio aqui do podcast Keep Selling. Valeu, Bruno. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado, gente.